Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí dar início à resolução das questões que não possuíam a resolução individual aí no canal. E para você aí que adquiriu o e-book, ou se você não adquiriu, filhão, ó, vai aqui embaixo na descrição que tem um link, cara, é totalmente gratuito esse e-book. E meu irmão, tem muitas questões aí para você realmente se preparar para o nosso queridíssimo Enem, beleza? Então, cara, lembrando que aqui as resoluções elas são bem mais breves, porque, cara, precisava muito completar para realmente vocês pelo menos terem um breve comentário aí das questõezinhas do e-book, beleza? E assim vocês vão ter de todas. Tento ainda, né, da mesma forma, pelo menos fazer uma leitura de todas as alternativas para vocês talvez aí matarem as dúvidas que tiverem nas questões. E se não der para matar, manda mensagem aí que a gente vai batendo um papo, a gente vai trocando uma ideia. E esse aí é o objetivo do Kibio, cara, tá ajudando vocês nessa luta. Maravilhoso? E se não tiver dúvida, mas se curtiu o vídeo, cara, né, pô, dá aí um comentário também, manda aí uma mensagem, depois saírem os resultados, diga se passou, se não passou, se o e-book ajudou, porra, isso é importantíssimo pra caceta, tá? É importante demais que a gente tenha essa noção e esse retorno aí é maravilhoso. E se quiser também, né, mandar um engradado pro prof, porra, vai ser muito bem-vindo, porque o prof aqui, meu irmão, adoram uma birita. Então vamos lá, vamos que vamos. A questãozinha 3 diz o seguinte, ó, que uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado a um preço considerado alto, quando comparado aos de um copo de plástico descartável, essa cafeteria ela possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Olha só que espetáculo. Então, quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Então, galera, o lance, né, pegando aí essa frente, né, muito essa parte de preservação, de poluição, a gente vai discutir bastante. Então, vamos lá. Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável, né? Então ele coloca aqui, né, 50% de plástico reciclado, né? Diz aqui um pouco a respeito da durabilidade, então não é exatamente totalmente, né, biodegradável. Beleza? Tranquilo? Então essa a gente não pode considerar. B. Ser tão durável quanto a uma cerâmica. Não é esse o objetivo, né? Ser tão durável quanto a cerâmica. Beleza? C. Ser um mau condutor térmico, né? Isso é bacana, porque realmente, né, ajuda. E aumentar o resíduo biodegradável na natureza, né? Então, na verdade, a ideia não é aumentar o resíduo biodegradável, até porque a gente tem a ideia principal aí da reutilização e tudo mais, tá? Então, não é o objetivo, beleza? Então, a gente pode tirar C. E na D ele bota, ó, ter baixa condutividade térmica, né, que é um objetivo, você não queimar a tua mão, e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza, né, porque você só tem, ó, 50% de plástico, beleza? Você evita jogar esse cara totalmente, todo momento, né, fora, ou seja, você vai reutilizar, então realmente você reduz o resíduo não biodegradável na natureza. Então realmente fica a letra D. Ok? Então você aproveitando aí o plástico reciclável, reaproveitando a utilização do copo, de fato vai diminuir esse resíduo não biodegradável na natureza. Beleza? Então ficou letra D, bem tranquilinha a questão, show, né? Uma leitura aí do texto, tudo de boa. Então, show de bola. Vamos agora à questão 4. Enem PPL 2023, ó, a figura representa o ciclo biogeoquímico do enxofre, ok? Que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas, né? Aumentando aí consideravelmente a quantidade de enxofre emitido na atmosfera, né? Que podem causar danos
ao ambiente, beleza? Então, qual é a leitura que a gente tem que fazer aqui? Ó? Qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Então, repara que ele vai botando aqui, ó, o spray marinho, né, botando sulfato, tá? Emissões vulcânicas, que provavelmente, né, já foi muito maior, certo? Agora, né, deu uma diminuída considerável, certo? Né, você tem bem menos vulcões do que em outras épocas. Né, aqui ele bota aqui, ó, compostos reduzidos em enxofre, né, por emissões biogênicas do oceano. Tá? Aí chuva e deposições aqui no sentido oposto, né, de retorno desses compostos, beleza? E isso aqui, cara, a gente relaciona muito a famosa que, né, chuva ácida, certo? Principalmente pela emissão de quem? Ó, de combustíveis fósseis, né, vapores, ok? Que estão aqui, ó, atrelados a principalmente a indústria que ele colocou, certo? Então, qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Na área, ele botou aumento do efeito estufa, né? O efeito estufa a gente bota muito a questão do CO2, do próprio metano, né, e outros gases. Surgimento de ilhas de calor não é a relação, né? Porque a gente não está pensando muito em aumento de temperatura aqui, e sim o aparecimento de chuva ácida. Tanto aqui, que ele botou mais aqui, beleza? Nessas regiões de índices muito elevados de industrialização, certamente, né, os gases de enxofre, meu irmão, estimulam, aumentam, potencializam demais a chuva ácida. Né? Lembra que tanto, né, o SO2 quanto o SO3, em presença de água, né, eles formam, seja o H2SO3 ou o H2SO4, que são ácidos que, meu irmão, contribuem demais para a chuva ácida. Beleza? Então, bem tranquilo, isso é um beabá aí da ecologia, da parte de poluição atmosférica. Tem que estar voando isso aqui, porque cai. E numa questão bem tranquila como essa, você não pode vacilar. Show? Tranquilo? Então, vamos para a questão 6, tá? Que ele diz o seguinte, que hoje em dia não é raro encontrar sacolas plásticas preenchidas com apenas 1 ou 2 produtos. E não só no supermercado, mas da padaria e farmácia. O consumidor está sempre diante de uma sacola, mesmo que ela não seja tão necessária assim. A cada mês, cerca de 1,5 bilhão de sacolas são consumidas no Brasil. Isso significa 50 milhões por dia e 18 bilhões no ano. Não é à toa, portanto, que o uso indiscriminado das sacolas virou um dos alvos preferidos do ambientalista. De fato, cara, a gente aqui no Brasil, né, a gente ainda tem uma cultura enorme da utilização de sacolas plásticas sem qualquer, né, critério e principalmente ainda, né, associando a qualquer ação na tua casa, né? Então, gente, enquanto você já tem países que, meu irmão, evita ao máximo, né? Eu tenho uma experiência razoavelmente interessante, que na primeira vez que eu fui à Alemanha, eu fui no mercado, comprei, né, as comprinhas lá com meus amigos, tá, beleza, aí quando fui sair, botar as coisas na sacola, filhão, não tinha sacola, e aí tive que botar na blusa assim, ó, levando as coisas, porque tinha acabado as sacolinhas que vendiam na hora, né, e na verdade lá toda a população praticamente já tem as suas sacolas, né, de lixo, de carregar compras e tudo na sua própria casa. Então você vai no mercado, tu leva a sua sacolinha e meu irmão volta com ela e você não fica utilizando sacolas descartáveis, ok? Que no final de contas são descartadas em lixões, né, muitas vezes em áreas não de fato corretas, e aí você tem problemas ambientais graves aí. Beleza? Tranquilo? Então, cara, em relação a essa questão 6, ó, ele pediu aqui, ó, os ambientalistas consideram o uso excessivo das sacolas plásticas um risco ambiental, pois o uso de materiais descartáveis incrementa o consumo, né? A questão aqui não está relacionada diretamente ao seu consumo, né? B, o plástico é derivado do petróleo, recurso natural escasso, né? Então, de fato, o plástico, boa parte dele é derivado do petróleo, mas ele não é escasso, né? A gente tem até em grande quantidade.
O que acontece muitas vezes é que a produção, na verdade, a questão do petróleo está muito mais relacionada à produção de combustível do que realmente plástico, mas escasso não é, né? O que ele quis que você confundisse aqui é o fato de ser renovável ou não renovável, beleza? Porque a gente ainda tem muito petróleo. Então, mas em regiões de difícil acesso, sim, cada vez mais difíceis. Mas escasso está relacionando ter pouco. A gente tem muito no planeta, né? Aí são outras questões que você pode estar relacionando aí a produção e tudo mais. Bom, C, a sacola se transforma em lixo de difícil decomposição. Perfeito. Essa é a questão principal, tá? Essa é a questão principal. Decompõe, né, de maneira muito lenta, né? E a gente, exatamente pela questão, como eu comentei, né, dos lixões, de locais inadequados à deposição do lixo, né, muitas vezes cai onde esse saco plástico? Pô, ali numa área, né, não adequada, numa reserva, no mar, nos oceanos, cara. A gente tem fotos aí absurdas, né, em ilhas, né, no nosso planeta, que viraram de fato lixões, porque a corrente marinha vai levando esses sólidos para um determinado local e elas se depositam e formam de fato ilhas de lixo, né, pelo nosso planeta. Beleza? Então ele botou na D, o risco de contaminação do solo e subsolo por gases tóxicos aumenta, né? A gente não relaciona isso diretamente à liberação, né, e à decomposição desses plásticos, né? E o consumo de produtos industrializados é estimulado em detrimento dos artesanais. Não tem nada a ver isso aqui, de fato, com o uso do plástico aí para transporte de produtos. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, a 6, também de boa. Essas questões, normalmente de ecologia na prova, dão uma aliviada no coração de vocês. Beleza? Então, vamos lá na 12, ok? O que diz a 12? Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, né, no Rio de Janeiro. Então, os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Vamos lá, o que é o petróleo, galera? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos dos mais variados tamanhos, ok? E os hidrocarbonetos, por si só, já são muito apolares, beleza? Então, a gente tem algumas relações importantes aqui, ó. Se você pensa no oceano, esses caras também são pouco densos, eles formam aqui camadas, né, de petróleo que impedem, né, a entrada da radiação solar. Isso aí já diminui a taxa de fotossíntese. Quem vive aqui na superfície, né, necessariamente já vai ser afetado, né? A gente fala muito dos fitoplânctons, do zooplâncton. Então você interfere na cadeia alimentar, né? A galera que vive lá embaixo também, ó, né, as algas e tudo mais, que dependem da luminosidade, sofrem com isso. Muitas vezes utilizamos, né, dispersantes, né, para diminuir essa mancha, que segue o petróleo lá para o fundo, lambuza o fundo dos oceanos. Okay? Então, realmente, assim, o petróleo, cara, ele cai muito no Enem porque realmente o estrago é sempre muito grande, né? Já caiu no Enem relacionado também às aves. Lembra que as aves, né, tem uma cena triste, aquela ave toda lambuzada de petróleo, né? Por que acontece? Ela se suja, o petróleo, ele acaba solubilizando o líquido, né, a gordura que as aves passam nas penas para evitar que elas fiquem molhadas. E aí acaba molhando, ela pesa e acaba morrendo afogada muitas vezes, né? Ou toda lambuzada lá por petróleo. Então, realmente, o petróleo lambuza tudo. Então, caracterizar o petróleo, né, por mais que seja uma questão mais da química, né, a gente relaciona muito aqui a biologia também, tá? Então, é bem tranquilo e normalmente papos, né, bem rotineiros. Então, vamos lá. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade? Não tem necessariamente a reação com a água do mar. Acidifica o meio? Não. Acidificar também não é característico do petróleo. Dissolve-se na água? Não, né? Por quê? Porque ela é hidrofóbica, então isso é dificuldade enorme, beleza? Então, ó, tem caráter hidrofóbico, baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, né? Exatamente por se localizar onde? Na superfície,
beleza? Então, realmente, a D tá bem interessante. Belezura? Tranquilo, gente? Maravilhoso. E aí, cara, a gente tem aqui, ó, 15, tá? Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se, né, em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para a transformação de energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano, ok? Que é uma cadeia grande, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Então, hidrocarboneto, né, de molécula pesada, grande, tá, em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício ao desenvolvimento da fauna e da flora. Essas bactérias podem ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com... Gente, quem é mistura de hidrocarboneto? Né? O nosso queridíssimo que é petróleo. Tá? Então, nesse vídeo, eu já fiz uma questão que falava exatamente sobre a questão do petróleo. Tá? Ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Beleza? Então, realmente, ficou a letra A. Belezura? Tranquilo, gente? Então, essa é bem tranquila também. Você só tinha que saber que o petróleo realmente é essa mistura de hidrocarbonetos. Maravilhoso? Então, show de bola. Então, vamos lá na 20. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda de fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração desses recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. Então, o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de quem, galera? Bom, o grande lance aqui, que ele falou exatamente sobre o quê? Né? Ó, ele botou aqui, ó, que impactos ambientais gerados ao uso de concreto são associados à extração de recursos minerais, ok? E aí, já em seguida, ele fala da utilização do concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso. Né? Quem ele disse que é originado de rochas? Ok? Está aqui, ó, a brita oriunda de fragmentos, né, rochosos. Então, bem tranquilo, leitura de texto, galera. Né? A letra A. Show? Então, essa aqui não tem nem discussão, tá no texto a resposta. Beleza? Perfeito. E aí, vamos lá, 23. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma série crise hídrica, que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso do ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país, sendo assim a necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável, ok, que impliquem, né, em menores impactos ambientais. Beleza? Então, considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Cara, isso é uma discussão enorme. Tem a politicagem absurda, né? E não é da agora recente não que o nosso país está polarizado, né, filho? É uma confusão falar de política hoje em dia. Mas, meu irmão, há muito tempo mesmo, porque aqui no nosso país preferenciou-se o quê? A questão das hidrelétricas. Porém, hidrelétrica é, assim, aquela coisa, né? Obras faraônicas afetam regiões enormes, né? A parte de alagamento, enfim, tá? E produz pouca energia. Enquanto a gente vê muitos outros países, né, trabalhando principalmente com o quê? Com a questão das usinas nucleares. Então, a usina nuclear, ela tem toda a mística por trás, né, principalmente pela questão de Chernobyl, mais recentemente Fukushima, mas a gente tem que pensar que são poucos desastres, né, em tanto tempo, sendo que em Fukushima, por exemplo, né, quem acabou, né, sofrendo mais foram os pesquisadores que foram lá resolver o problema do vazamento, beleza?
e apesar de ter vazado também material radioativo nos oceanos, mas não ficou comprovado, pelo menos, né, divulgado, nada muito grandioso para a gente. Fukushima, Chernobyl já é uma outra questão, né? Você tem a questão da politicagem na história, você tem ali fim de Guerra Fria e tudo mais, então logo após o acidente ninguém quis tomar as medidas cabíveis, né, por conta de toda a discussão, de mostrar inferioridade, enfim, tem toda uma questão política, eu não vou ficar discutindo aqui, mas a gente sabe bem que os países desenvolvidos investiram muito, né, nessa questão. Porém, né, por mais que ele tenha colocado aqui na letra A o urânio enriquecido, para a gente pensar na usina nuclear, ele botou ainda na letra A gente tem que lembrar que o urânio não é uma fonte renovável, ok? A gente tem que descartar o lixo radioativo, talvez seja essa aí a principal questão, aonde jogar, né, como jogar, ter a segurança de que você, meu irmão, vai jogar num local que, cara, né, mesmo que haja um vazamento, não contamine, não prejudique aquela região, tá? Então tudo isso é bem discutível, ok? Mas não seria a resposta aqui, porque não é uma energia renovável. Ok? O carvão mineral muito menos, né, meu irmão? Se tu queima, taca fogo, meu irmão, e forma CO2, tá? Gás natural também não, óleo diesel muito menos. Então, assim, a única energia renovável que a gente tem aqui é a biomassa, beleza? Toda a questão sobre energia renovável é a questão, ó, essa questão aqui, ó, din-din, beleza? Din-din, o quanto que se gasta para instalar, o quanto que realmente produz, se é viável ou não é viável, todas essas questões normalmente esbarra aqui, beleza? Então, para um país não desenvolvido como o nosso, o que vale mais a pena investir? Então, é um papo bem interessante, né, que a gente pode fazer e normalmente a gente trabalha com a questão da usina nuclear, tá? Principalmente porque o Brasil tem grandes reservas de urânio, urânio bom, urânio bem enriquecido, tá? Mas isso não entrou muito na nossa linha, tá? de desenvolvimento, beleza? Então, show de bola. E aí vem a questão 27, que ele diz o seguinte, ó, que o monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o CO e o O2. Cara, quem gosta muito do papo de monóxido de carbono é a nossa queridíssima UERJ aqui no Rio, beleza? E aí, normalmente, você tem 3 pontos que o monóxido de carbono ele é explorado nos vestibulares. Esse aqui que é o mais clássico, tá? Relacionando a formação da carboxiemoglobina, ok? Que é o mais clássico, tá? A gente tem uma relação importante do monóxido, tá? Como um inibidor de cadeia respiratória, ou seja, ele atua de maneira bem semelhante ao cianeto, lá na mitocôndria, beleza? E a gente tem ainda o aumento, isso já foi explorado aqui também na UERJ, tá? da afinidade da oxihemoglobina, ok? E o que isso tem de ruim, tá? Aumentar aqui a afinidade da oxihemoglobina. Cara, lembra que se você aumenta a afinidade, você dificulta a entrega do oxigênio da hemoglobina para os tecidos, para as células, beleza? E aí, meu irmão, tu arrebenta a célula precisa de oxigênio, beleza? Tranquilo? Então, assim, você tem várias formas. Essa questão acaba abordando mais a ideia da competição, né, entre o monóxido e o CO2, e a carboxiemoglobina, ela é mais estável, ok? Então, a liberação desses gases, beleza? E a gente tem acompanhado aí recentemente morte de pessoas no interior dos carros, só que carros que são muitas vezes alterados, ok? Para deixá-los mais potentes, para deixar mais bonito e tudo mais. E vazamento de monóxido de carbono, cara, pode causar a morte dessa galera, beleza? Aqui no Rio também a gente tem a questão do monóxido de carbono muito relacionada aos aquecedores de água, que muitas vezes ficam no interior de banheiros sem qualquer tipo de ventilação. Aí, meu irmão,
falhou, liberou monóxido, você tomando banho lá, tu apaga, porque realmente vai faltar oxigênio nas suas células. Beleza? Então vamos lá. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Beleza? Então a ideia é a relação do monóxido exatamente com, né, a fonte produtora. Beleza? E aí ele bota, ó, nas queimadas em matas e florestas, né, aqui a gente relaciona mais a combustão completa, né, liberando CO2. Beleza? Aí ele bota aqui na decomposição de matéria orgânica nos lixões, a gente libera muito CH4, metano. No abdômen de animais ruminantes também, né, o CH4, ok? No processo de combustão incompleta, né, de combustíveis fósseis, agora sim, né, a gente tem o monóxido de carbono como produto da combustão, né, incompleta. Beleza? Então ficou a letra D. Ele botou aqui nas chaminés das indústrias que utilizam madeira, tá, de reflorestamento como combustível, aí a gente libera o CO2. Na verdade, todas essas, tanto as queimadas quanto as combustões em indústria, tendem a liberar monóxido, tá? Só que aqui ele foi mais preciso, né, no termo combustão incompleta. Então, por isso que ela deixou essa questão aí um pouco mais correta, vamos dizer assim. Beleza? Show de bola. E para fechar, a questão 30, para se adequar às formas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está chamado o conquegrama, né, ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas preenchidas com solo gramado. As figuras, né, apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. Então a gente tem aqui um piso tradicional e um pisograma aqui, ó, conquegrama, você chama do jeito que você quiser, essa beleza. Então a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo o quê, galera? Então quais são os grandes problemas aí que a gente relaciona ao excesso de concreto, de asfalto nas grandes cidades, né? Exatamente as enchentes, não é isso? É o problema maior relacionado que à falta, né, de drenagem, desse excesso de água, ok? Então, se você tem regiões, né, você tem áreas que absorvem, né, a água, você realmente está evitando o que, gente? A impermeabilização do solo, beleza? Então, certamente nessas regiões com grama, a água vai ser, né, absorvida, né, muitas vezes drenada, e aí você evita de forma, né, com que aquela região, né, fique totalmente alagada, né, as enchentes que tanto nos causam, né, prejuízo e, infelizmente, mortes também. Beleza? Então, gente, é basicamente isso. Fechamos aqui mais uma apostila. Espero que essa apostila 1 realmente tenha servido a vocês para que faça uma excelente revisão da ecologia, porque, meu irmão, certamente não é uma das frentes que mais cai no Enem. Maravilhoso? Forte abraço, até a próxima.